Terminou o Botafogo 1 a 0 em cima do Bragantino. Botafogo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo venceu o primeiro jogo e também venceu o segundo jogo. Digamos que o Botafogo passou com uma certa tranquilidade do Bragantino. Mas o jogo não foi tão tranquilo assim, pelo menos no primeiro tempo. O Botafogo hoje veio com muitas modificações em relação ao time que vinha jogando o tal time titular. Até mesmo para dar uma mesclada no time, até mesmo para descansar alguns jogadores, dar rodagem. A gente sabe que no futebol brasileiro que você joga final de semana e meio de semana, uma hora ou outra você precisa rodar o seu elenco. O Botafogo tem um elenco de qualidade para isso. Então ele entrou hoje com o Savarino jogando como um centroavante. Muita gente esperava o Corrêa jogando como um centroavante, mas ele colocou o Savarino e acabou dando certo, porque o Savarino fez ruptura na última linha e conseguiu marcar um gol. E o Corrêa, que é um jogador que já fez outras vezes na carreira essa função de centroavante, hoje jogou como meia, jogou como um camisa 10. Santiago Rodrigues na meia esquerda, Nathan Fernandes na meia direita. Então o ataque do Botafogo completamente modificado, uma dupla de zaga também modificada. Já sabíamos que o Alexander Barbosa jogaria mais pela direita, teve de Ricardo mais pela esquerda. E um Botafogo que manteve ali o Newton no meio de campo, né? Na verdade ele voltou o Newton para o time titular, junto com o Marlon Freitas nas duas laterais, Alex Telles e Vitinho. E o Botafogo não começou tão bem assim o jogo, também era um Bragantino muito modificado, Bragantino ali com time misto, a gente pode dizer, assim como o Botafogo. E o Bragantino iniciou bem a partida, os primeiros minutos do Bragantino, a gente sabe que o Bragantino, jogando em casa, sempre exerce uma pressão muito forte. Então o Botafogo já sabia disso. Você precisa aguentar essa pressão no início do Bragantino para depois você começar a desenvolver o jogo. E o Botafogo acabou contando com um pouco de sorte. O Praxedes ia fazer um golaço no início, depois que o Bragantino já tinha começado melhor, o John John tinha perdido a oportunidade de gol. O Praxedes fez assim um gol muito bonito, né? Que a gente até fica se perguntando se realmente foi o gol do Praxedes, porque geralmente ele não acerta. Acertou, mas no início da jogada tinha impedimento. E aí o detalhe nesse gol do Praxedes é claro que você nunca vai esperar que o jogador vai acertar uma finalização dessa daquela distância, que vai certinho no ângulo, muito mérito para ele, mas faltou um pouco o jogador do Botafogo tirar o espaço do Praxedes, porque deu muito espaço para ele perfilar o corpo, para ele se ajeitar todo e fazer a finalização. Ele tinha que estar um pouquinho mais próximo. Mas tirando esse gol anulado, o Botafogo depois começou a marcar melhor o time do Bragantino. O Botafogo marcava no 4-4-1-1, onde você tinha o Savarino mais adiantado, Corrêa um pouquinho atrás e as duas linhas de 4 do Botafogo tirando os espaços do Bragantino. O Botafogo compactou mais a marcação e estava com a estratégia de utilizar um pouquinho mais essa transição rápida, roubar a bola no meio de campo e rapidamente acelerar as jogadas. Mas o Botafogo não conseguiu fazer isso o primeiro tempo todo. Todas as jogadas que o Botafogo tentou não estavam fluindo. O Nathan até estava melhor pelo lado direito do que o Santos pelo lado esquerdo, e aí vai um pouco de característica. O Santos não é esse jogador de velocidade, ele é mais um cara de cadência, ele é mais um jogador para jogar com passes curtos, com aproximação. E o Savarino fazendo essa função de centroavante, não é uma função que ele já tinha exercido outras vezes na carreira, pelo menos eu não sabia, né? Hoje ele exerceu essa função, acabou funcionando no segundo tempo. Então o Botafogo segurou o 0 a 0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Botafogo viria com a proposta de jogar um pouco mais, até porque o Bragantino tinha a obrigação de conseguir o resultado. O Bragantino estava perdendo por 2 a 0 e logo no início do segundo tempo teve um lance muito triste que o Marlon Freitas acabou se lesionando, né? O Marlon Freitas saiu ali, ficou desacordado, depois já saiu acordado. Eu acho que já tá tudo bem com o Marlon Freitas, mas aí entra o Danilo e isso muda a partida, porque o Danilo, se eu não me engano, 2 minutos depois dá uma assistência perfeita para o gol do Botafogo. E aí o Danilo é aquilo, é um jogador que pode jogar de primeiro, pode jogar de segundo volante. Hoje ele entrou na função do Marlon Freitas como segundo volante, mas o Danilo tem qualidade de camisa 10. O Danilo enxerga o jogo como poucos jogadores, e é essa versatilidade do Danilo que faz ele um jogador tão interessante, que eu falo tanto que ele vai agregar ao time do Botafogo quando ele estiver bem fisicamente para jogar os 90 minutos, porque o Botafogo rouba a bola no meio de campo, o Danilo rapidamente levanta a cabeça, mapeia a jogada e dá um passe de ruptura na última linha, com o Savarino ganhando as costas do zagueiro do Bragantino, passe no tempo certo. E o detalhe é esse efeito que o Danilo coloca na bola para ela entrar no espaço certinho, na janela de passe certinho, aonde ela tinha que entrar para esse passe ficar claro para o Savarino marcar o gol. E aí o Savarino, cara a cara com o goleiro, só observa onde está o goleiro e tira do Cleiton para marcar o gol do Botafogo. Mas aí um gol muito bem construído, que de uma forma ou de outra tem uma grande participação do Danilo, que havia entrado no lugar do Marlon Freitas. Danilo é extremamente qualificado, diferenciado é a palavra para o volante do Botafogo. Como joga a bola e como vai acrescentar ao time. Aí entra aquilo, Savarino funcionando como centroavante. Hoje ele jogou como centroavante e funcionou essa ideia do David Ancelotti, que foi o gol que deu a vitória para o Botafogo.
E depois do gol do Botafogo, a gente vai ter um jogador expulso do Bragantino um pouco mais pra frente. O Bragantino já não criava nenhuma situação. O Botafogo já tinha conseguido ajustar a sua marcação no segundo tempo. O Botafogo muitas vezes é camaleão. Ele marca às vezes, quando ele vai marcar um pouquinho mais embaixo, com 2 linhas de 4, e aí deixa um jogador de meio de campo mais um jogador no ataque, aí fica um 4-4-1. Mas quando ele vai adiantar um pouquinho mais essa marcação-pressão, o Botafogo faz mais um 4-2-3-1, onde esses jogadores de ponta vão jogar nessa linha do meia e adiantam para tirar esses espaços do time adversário. O Bragantino terminou com 2 jogadores expulsos e o Botafogo só administrou a partida. Entrou o Guinho, entrou o Matheus Martins, o Botafogo deu um pouco mais de rodagem para o elenco, entrou o Arthur também. Então assim, foi uma vitória importante para o Botafogo, que mantém o Botafogo vivo na Copa do Brasil. E também aquilo que eu falei, o Botafogo nas Copas tem que dar uma importância muito grande, porque no Campeonato Brasileiro tá um pouco mais distante, mas nas Copas o Botafogo tem muita chance de título ainda. Falando sobre o jogo individualmente, cada um dos jogadores do Botafogo, né, o Link não comprometeu, até apareceu bem em alguns lances. O Vitinho fez um jogo que não teve tanto ultrapassagem no campo de ataque, né, o Alex Telles ficaram laterais mais posicionados ali, não estavam ultrapassando tanto, até para não deixar espaços para possíveis contra-ataques do Bragantino, já que o Botafogo tinha vantagem. Alexander Barbosa mais uma vez fez um jogo muito bom, o David Ricardo fez um jogo seguro. Aí você tem o Newton, que fez uma partida boa, o Newton do meio de campo do Botafogo, enquanto estava ele, o Marlon Freitas até estava preferindo o jogo do Newton. O Marlon Freitas fez um jogo assim mediano, acabou saindo lesionado, né? Desejo só melhoras e uma recuperação rápida para o Marlon Freitas. Você teve um Savarino que fez um jogo de bastante esforço, jogando em uma posição que não é a dele. Um Correia, um jogo de algumas movimentações interessantes, mas eu acho ainda que ele pode ser mais ligado na partida. Mas o Botafogo não tinha também tanta posse de bola, então era um jogo que o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, marcava mais do que atacava. E aí você tem o Danilo, que entrou muito bem na partida, já falei pra vocês como joga a bola o Danilo. O Santiago Rodrigues fez um jogo um pouco mais apagado, até poderia ter aparecido melhor em alguns lances. O Nathan Fernandes fez um jogo bom, um jogo interessante. O Nathan, na hora de voltar para marcação, também na hora de atacar, o Nathan tá começando a se soltar mais, tá começando a aparecer mais no time do Botafogo. O Matheus Martins entrou bem na reta final, o Marçal entrou poucos minutos, o Guinho também entrou poucos minutos, mas o importante foi a classificação pro Botafogo para as quartas de final da Copa do Brasil. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francesco, com nós, fui!